Olá, meu nome é Franklin André Giannini, estamos juntos já no curso dentro aqui da TV Justiça sobre o assunto licitações. Temos trabalhado a licitação, o pregão, os contratos administrativos e hoje nós teremos aquele bloco específico das questões que os alunos fazem para que nós possamos aqui responder, tentando sintetizar, tirar as dúvidas principais aqui do Direito Responde. Eu sou especialista em administração pública de cidades e licitações, tenho um livro na área e trabalho também com ensino para preparatório de concurso público. Então agora nós passaremos às perguntas. Então a primeira pergunta aqui, nós temos 3 amigas, nós temos aqui a Marcela, a Lívia e a Lorena, e cada uma delas farão para mim 4 perguntas. Então teremos agora a primeira pergunta da aluna Marcela. O que é licitação? Geralmente, quando você vai trabalhar um assunto, a primeira preocupação é você saber o que é o assunto. Então, quando você está estudando um assunto como licitação, às vezes é muito simplório da licitação é uma competição para poder comprar e para poder vender. A verdade não é isso. A gente tem que entender que licitação é um procedimento, é um processo. Esse processo é regulamentado baseado numa previsão constitucional, que está lá no artigo 37, inciso 21, mas basicamente é um processo de compra, venda, doações e outros tipos de procedimentos que exigem competição, onde o Estado precisa manter a isonomia e essa isonomia precisa ser padronizada. Para que nós possamos atingir as finalidades de uma licitação, é muito necessário que esse procedimento seja baseado na legalidade. Então, deve existir leis, decretos, instruções que explicitam como a competição deve acontecer. Então, em síntese, o que é a licitação? É um procedimento de competição. E nesse procedimento de competição, nós temos as regras básicas, que são as formas de licitar, que são chamadas de modalidades, e nós temos os procedimentos também para venda, assim como procedimentos para concessões, para doações, enfim. Então, licitação é esse procedimento de alienação de bens públicos móveis ou imóveis. Quem está obrigado a licitar? Quem licita é quem, de alguma maneira, vai gastar patrimônio público. Quem gasta dinheiro público tem que licitar. Então, nós temos nessa premissa a ideia básica de que a licitação deve ser feita por todos aqueles que administram orçamento público ou dotações orçamentárias mediante convênio, repasses voluntários, que a União, os estados, o DF, os municípios podem fazer. Então, muitas vezes, uma ONG, um asilo, uma creche, uma entidade sem fins lucrativos, ao receber dinheiro mediante convênio, para poder gastar aquele dinheiro, deverá fazer o procedimento licitatório. Então, essa pergunta, quem é obrigado a licitar, é muito ampla. Envolve todos os setores em algum momento. Por exemplo, no primeiro setor, nós temos ali o Estado, a administração direta, a União, os estados, o DF, os municípios. É óbvio que eles têm que licitar. É óbvio que eles precisam ter um procedimento padrão para gastar esse orçamento público. Nós temos as empresas públicas, onde a licitação, como a gente olha às vezes no Banco do Brasil, na Infraero, na Caixa Econômica, às vezes até atrapalha a eficiência da entidade. Mas eles são obrigados a licitar na sua atividade meio. São obrigados. E o que mais assusta, eu acho, para aquele aluno que começa a estudar faculdade de Direito ou um preparatório para concurso, é quando ele se depara que as ONGs que recebem dinheiro através de convênio também têm que fazer licitação. Talvez um procedimento um pouco mais simples, como é o caso do Sistema S, o SES, o SENAI, o SEBRAE, também estão obrigados a licitar. Mas licitar para um procedimento próprio, tomando por base os princípios constitucionais e os princípios da Lei 8666. Quais são os principais critérios para se fazer uma licitação lícita? Quando falamos sobre critérios, é muito importante a gente relembrar que existem princípios, existem pilares da licitação, existem algumas teorias que a gente tem que trabalhar. Mas, em síntese, se nós juntarmos o artigo 37, inciso 21 da Constituição, e o artigo 3º da Lei 8666, nós temos alguns critérios básicos aqui. Primeiro critério, para se fazer uma competição justa, a primeira necessidade é conseguirmos manter a isonomia. Então, quando falamos em isonomia, apesar do contrassenso e da falsa conceituação que existe, a isonomia não é tratar todo mundo do mesmo jeito. A isonomia é tratar as pessoas de maneira diferente para que consigamos atingir
o ponto máximo da competição, que é a competição justa. Para eu ter a competição justa, eu preciso, forçosamente, estabelecer uma maneira de equilibrar as desigualdades. Não dá para colocar uma grande multinacional competindo com uma empresa de quintal. Assim como não dá para eu comparar preços de uma pequena e média empresa para uma empresa de grande porte. Então, por essa razão, o procedimento ele tem que vislumbrar situações de equilíbrio dessas competições. E é por isso que nós temos como exemplo, um dos exemplos mais importantes da legislação empresarial que participa de licitação, a Lei Complementar 123, que estabelece alguns benefícios para as pequenas e médias empresas participarem de licitações e terem preferência na sua contratação. Um segundo ponto, bastante importante, segundo critério, é nós lembrarmos que a licitação sempre busca a proposta mais vantajosa. A gente nunca pode perder isso de vista. Por mais que o procedimento tenha como fundamento a legalidade, a gente nunca pode perder a eficiência e o plano de eficácia. Nós temos que economizar pessoal, temos que economizar tempo, temos que economizar dinheiro. Então, as ferramentas existem, mas às vezes não são tão bem utilizadas. Então, a busca pela proposta mais vantajosa é um princípio fundamental da licitação. Às vezes, como existem alguns procedimentos, que o próprio procedimento se torna mais caro que o objeto que está sendo comprado. Então, é isso que temos que ter sempre como plano de fundo, né? E o terceiro ponto, extremamente importante, que foi colocado nas reformas do ano 2009, 2010, da Lei 8666, é nós falarmos em desenvolvimento nacional sustentável. Quando nós falamos em sustentabilidade, é muito comum se trazer a ideia do meio ambiente apenas, e não é apenas isso. Quando falamos em uma estrutura que busca o desenvolvimento nacional sustentável, estamos falando da sustentabilidade na compra, do planejamento prévio, da padronização dos elementos, das obras, do computador que se adquire, de tudo que se trabalha na administração. Não há como você, por exemplo, no estúdio como estamos agora, comprar uma máquina filmadora sem ter como plano de fundo toda a estrutura tecnológica por trás disso. Então, quando falamos nisso, nós estamos falando em desenvolvimento justo, beneficiar as indústrias brasileiras sem fazer um sistema de protecionismo exacerbado, mas a máquina pública pode dar esse exemplo. Ela pode falar, eu compro de empresa brasileira preferencialmente. Nem é que eu tenho que pagar um pouquinho mais caro, como é o caso que a gente encontra no 8666, que a máquina pode comprar até 25% mais caro, desde que a empresa seja com fabricação nacional. Não apenas a empresa brasileira, vamos deixar isso bem claro. O que nós queremos é a empresa que vem ao Brasil, que gere empregos, que gere impostos, que traga divisas tecnológicas, que compartilhe conosco sua tecnologia. Isso é o desenvolvimento nacional sustentável. Fora isso, nós temos todos os outros princípios da Lei 8666, a legalidade, a impessoalidade, nós temos a publicidade, a adjudicação compulsória vencedor, o julgamento objetivo e etc. Mas nunca podemos esquecer desses três fundamentos importantíssimos, que é a isonomia, busca pela proposta mais vantajosa e desenvolvimento nacional sustentável. Na licitação, os objetos são julgados da mesma maneira? A administração compra tudo. Veículos, aviões, jatos, compra máquinas para o exército, equipamento de toda e qualquer natureza. E não seria justo analisarmos os objetos como se fosse uma simples compra. Nós mesmos, quando vamos no mercado, temos critérios diferentes para poder comprar as coisas. Eu costumo dizer que se você vai no mercado para fazer a compra mensal, você está preocupado com uns centavos. Você ali escolhe um tipo de suco porque ele é 5 centavos mais barato que o outro e você acaba comprando por essa opção. Mas, em determinado momento, você quer fazer um jantar para amigos e você quer fazer ali uma macarronada 4 queijos, você não liga de pagar R$ 35 em 200 gramas de queijo Gouda. Então, quando a gente fala isso, a administração também tem seus critérios. Existem coisas que você compra que basta a padronização pelo preço. Se você vai, por exemplo, hoje no mercado e compra lá, por exemplo, um exemplo bem simples. Eu preciso de comprar óleo de soja. Bom, tem o mesmo padrão, a soja é esmagada da mesma maneira, ele tem a mesma coloração, o que vai mudar é a marca. Então, para mim, o que importa é a marca? O que importa, na verdade, é o objeto. Então, eu compro aquilo que é mais barato. Aí entra os chamados tipos de licitação. E você encara o tipo como regra, que é o quê? A busca pelo menor preço.
Só que o problema é que tem coisas que não dá para você comprar pelo menor preço. Não tem como você fazer esse tipo de análise, porque não é um objeto padronizado. A Lei 8.666 estabelece um grupo de produtos que são chamados produtos de natureza predominantemente intelectual. Esses produtos têm um alto valor técnico agregado, como, por exemplo, um computador para poder tratar imagem especificamente, um tipo de veículo que se torna anfíbio, um fuzil muito específico para o exército, um aparelho de visão noturna, etc. São produtos que não têm muita comparação no mercado. Se você não tem como comparar, você não tem como padronizar. Não tendo padronização, a comparação do preço fica afetada. Então, quando nós falamos em maneiras de julgar os objetos, depende da necessidade da máquina. Nós temos 4 maneiras. 3 delas são para compra. Comprar pelo menor preço, comprar pela melhor técnica ou pelo equilíbrio das duas, que é a técnica e preço. E quando o poder público vai vender um bem ou fazer uma concessão de direito real de uso, o poder público utiliza uma forma de julgamento, que é o quê? Quem dará o melhor lance ou a melhor oferta. Então, nós temos 4 critérios de julgamento dentro da 8.666 para as modalidades padrão. E existe uma modalidade muito curiosa, que é a modalidade de concurso, que pode quebrar essas 4 formas de julgamento e criar a sua própria. Mas aí já é um assunto específico para uma outra aula. Ok? Então, nós vamos agora ao próximo bloco de perguntas. Te aguardo. Até daqui a pouquinho. Voltando aqui para o nosso segundo bloco, continuando com as perguntas, nós agora passaremos o tempo para a nossa aluna Lívia e ela falar a próxima pergunta sobre licitações. Quais são as formas de se fazer uma licitação? Dentro da 8.666, a primeira lei geral sobre licitações que nós tivemos, né, lá em 1993, a lei estabeleceu 5 maneiras para poder fazermos uma licitação. Essas maneiras são chamadas de modalidade. Então, quando você pensa em formas de fazer licitação, você está pensando em modos, em procedimentos. Modalidade é isso, é a forma de se fazer uma licitação. E nós temos 5 formas, né? A concorrência, a tomada de preços, o convite, o concurso e o leilão. Só que após 1993, todo mundo que trabalhava com licitações começou a perceber certas deficiências na Lei 8.666, principalmente pelo excesso de burocracia. Porque a gente tem que entender que a 8.666 nasce no momento pós-ditadura em que todo mundo estava muito preocupado com a legalidade, com a corrupção, porque afinal de contas o governo seria entregue, estava entregue aos civis. E haveria uma grande tendência, como a gente se constata hoje, de corrupção. Então o que acabou acontecendo? O excesso da segurança. Prazos dilatados de publicidade, possibilidade de recursos, de impugnações, etc. Isso acabou atravancando um pouco os procedimentos 8.666, que é quando, na Anatel, começa a ser desenvolvido o projeto do pregão, que era uma cópia do que acontecia nas bolsas de mercadorias em todo o Brasil, e a estruturação começou a acontecer. Então, resultou, né, depois de toda a história, foi decreto, foi medida provisória, enfim, em 2002, o pregão se transforma em lei ordinária. Lei ordinária que altera tacitamente alguns pontos da 8.666. E um dos pontos é esse, que cria-se ali a 6ª modalidade de licitação. A 8.666 tem 5 modalidades e o pregão entra como 6ª modalidade. E essas formas de fazer licitação são formas, em tese, inicialmente criadas de maneira bem simples. Comprar produto comum, obra, serviço de engenharia, outro serviço ou compras, dependendo do preço, seria concorrência, tomada ou convite. Vai comprar uma coisa muito técnica, um trabalho científico, uma pesquisa, modalidade, concurso. Vou vender alguma coisa da administração pública, modalidade leilão. Então, pelas pesquisas, o que foi verificado? Que 90% dos procedimentos eram procedimentos que compravam coisas simples, né? Materiais de uso operacional, água, copo descartável, material de expediente, medicamentos, veículos, todos materiais facilmente padronizáveis, que é chamado pela própria Lei 10.520 de bens e serviços comuns. Então, o pregão, ele é a modalidade, a forma de fazer a licitação utilizada para esse tipo de objeto. Então, nós temos hoje
na verdade, somando tudo, né, 7 formas de fazer licitação. 5 da 8666, uma que é o pregão, e a outra que é uma modalidade específica criada pela Lei Geral de Telecomunicações, que é a modalidade de consulta, muito específica para a compra de protótipos, né? A gente não precisa aprofundar. Então, essas são as maneiras, ok, Lívia, de se fazer essas competições, ok? Há alguma exceção para essa regra de licitar? A gente sabe que no direito tudo tem exceção. Na verdade, alguns amigos, a gente até brinca que direito não é uma ciência, direito é uma arte, né? Porque em tudo, cruzando leis e princípios e prioridades, você consegue trabalhar exceções. Dentro da licitação, a própria 8666, que é a lei geral, traz 3 categorias de exceções. Situações onde fazer a licitação se tornou impossível, não tem como licitar, daí a lei no artigo 25 trata esse tema como inexigibilidade, né? Aquela coisa de você não pode comprar um produto único com competição, então você inexige, você para comprar um serviço técnico de natureza singular, ou artistas consagrados, não tem como fazer a competição. Competição se tornou inviável, então inexigibilidade, essa é a primeira exceção. A segunda exceção é quando a lei estabelece que é possível fazer a competição, mas por um critério da própria norma, a lei fala, olha, mesmo sendo possível, você não vai fazer, que é o caso da licitação dispensada. Existem algumas situações de alienação que o Estado proíbe. Ó, nesse caso aqui, você não vai fazer licitação. E na outra, que é a que mais cai em prova, é a situação onde o administrador decide que ele poderá escolher entre licitar e não licitar, que é o caso do artigo 24 da licitação dispensável. Então, nós temos 3 grupos de exceções: a inexigibilidade, a licitação dispensada e a licitação dispensável. A Lei 8.666 é a única lei que trata de licitação? Bom, para fins de concurso, para fins de preparação em faculdade, é muito comum estudarmos apenas a 8666, porque é a que mais cai, mas ela não é a única, longe disso. Na verdade, eu costumo dizer para os alunos que se você parar para juntar, inclusive tem um grande doutrinador, o Dr. Ulisses Jacobi Fernandes, que ele tem um vademecum de licitações. E eu gosto de mostrar aos alunos, para eles terem a noção de como é vasto o assunto licitações e contratos públicos, né? Ali você tem uma grande quantidade de leis e de atos normativos, como os decretos, regulamentos, instruções, enfim. Então, na verdade, a Lei 8.666 é a lei geral, mas paralela a ela, abaixo dela, nós temos outras leis, como a Lei do Pregão, a Lei de Concessões e Permissões, a Lei dos Consórcios Públicos, o Decreto 6.170, que regulamenta os convênios. Nós temos a Lei das Parcerias Público-Privadas, nós temos a Lei Geral de Telecomunicações, que também fala sobre licitações. Então, nós temos inúmeras normas. A 8666, como a gente costuma dizer, ela é a principal, ela é a mais importante, é nela que o conhecimento tem que iniciar-se, mas ela, longe disso, de ser a única, não é a única, ela é a principal, a lei geral sobre o assunto licitações. Por que falam tanto no pregão como uma licitação rápida? Bom, qual é o grande problema que aconteceu ali em meados de 94, 95? Como a gente já comentou anteriormente em outra pergunta, a burocracia da 8666, o excesso de segurança, né? Então, é engraçado você comparar, ouvir algumas histórias de quem trabalhou nessa época, onde você só tinha a 8666, de como era difícil você comprar material de expediente. Você comprar, por exemplo, veículo, porque tudo era uma concorrência, tudo ia demorar 8 meses, 1 ano, e sem dizer aquelas empresas que não concordam com o edital, mas perderam o prazo de poder impugná-lo, aí faz um mandado de segurança, aí judicializa a licitação, aquela coisa fica morosa. Aonde que o pregão entra? Gente, é muito simples. Depois de toda a experiência que foi adquirida no procedimento do 8666, eles começaram a pensar sobre essas estatísticas do que era mais comprado. E o que era mais comprado eram coisas muito simples, apesar do alto valor. Por exemplo, você comprar para uma entidade, uma autarquia, como por exemplo o INSS, você fazer ali uma licitação para comprar material de expediente, lápis, caneta, pendrive, etc. São produtos muito simples, de valor muito modesto,
mas que o procedimento, devido à quantidade, nós temos hoje no Brasil, se eu não me engano, salvo engano, mais de 900 postos grandes, né? Fora os pequenos de INSS. Agora, você imagina fazer uma licitação para todo esse pessoal de material de expediente. Vai ser uma concorrência. E uma concorrência vai demorar quase um ano, dependendo da situação. Então, por essa razão, o pregão vem para suprir essa lacuna da 8666. Lacuna esta que a modalidade de convite não conseguia suprir. Eram os procedimentos das compras de produtos padronizados. Então, por essa razão, o pregão começou a mudar toda essa ótica. Ele inverteu alguns procedimentos internos e, por essa razão, por trazer tanta economia, né? Porque todo mundo ali no pregão, um olhando para o outro, abaixando o preço, tendo aquela oportunidade de fazer vários lances, o que nas outras modalidades não era possível, no pregão é. E aí a economia foi uma coisa gigantesca e o pregão se tornou vedete do governo Fernando Henrique, do início do governo Lula, na economia, nas compras públicas. A modalidade pregão substitui outras formas de licitação? É comum, em algumas consultorias que eu presto, as pessoas perguntarem, poxa, a gente não poderia fazer isso no pregão? Porque todo mundo ouve falar, né? O pregão é rápido, o pregão é veloz, vamos fazer através do pregão. Existem coisas que não podem ser feitas pelo pregão. Então vamos deixar aqui bem claro. Pregão pode ser utilizado para aquisição de bens e serviços comuns. É o que está lá na Lei 10.520. Bens e serviços comuns. O que é um bem e serviço comum? Tudo que pode ser padronizado. Tudo bem? Se você vai no mercado e vê ali uma Gillette Presto Barba, você vê ali uma pilha, você vê ali um pote, um balde, um desinfetante, tudo aquilo ali é padronizável. E como que você descobre isso? Você tem várias marcas que produzem o mesmo objeto. Né? Por essa razão, nós temos na 8666, como nós já falamos, 4 formas de julgar objeto. Objetos padronizáveis são julgados pelo menor preço. Objetos não tão padronizáveis são julgados pela melhor técnica e preço. Então, veja bem, quando o objeto a ser adquirido for um objeto facilmente padronizável, facilmente reconhecível em linguagem comercial, ele será julgado pelo menor preço, então ele pode ser comprado pelo pregão. Não importa o valor. Eu posso comprar 200 milhões de reais de gasolina pelo pregão. Pregão não tem limite de valor. Agora, se eu quiser, por exemplo, Lorena, comprar um supercomputador para a Petrobras, para o Banco Central, para o Ministério da Justiça, para questões estratégicas de defesa, eu não posso utilizar o pregão. Porque não dá para comparar um supercomputador com aquele computador que a gente vai no hipermercado e compra. Eles são produtos de alto poder, alto valor tecnológico agregado, predominantemente intelectuais. Então, por essa razão, o pregão pode substituir qualquer modalidade, desde que o objeto a ser adquirido seja um objeto ou um serviço comum. Por que se fala em pregão presencial e pregão eletrônico? Bom, o primeiro pregão a ser criado, né, logo ali nos decretos federais, eles eram pregões apenas presenciais, porque o pregão só era utilizado na esfera federal no início. Só que à medida que você percebe que o procedimento é um procedimento hermético, fechado, simples e dava para padronizar, por que não colocar ele na realidade da internet? Então nasce aí a possibilidade, e depois a administração pública montou todo um sistema de informática, o portal, que é o portal do Comprasnet, e esse portal traz a possibilidade de qualquer órgão público, federal ou não, fazer licitação na modalidade pregão eletrônica. Então não é que alguns pensam, né, que é uma outra modalidade, Marcelo, mas é apenas a mesma modalidade de pregão com pequenas diferenças na realidade da internet. Para fins de prova, quais são as principais características do pregão presencial? O que você tem que analisar numa prova? Se eu estou falando de licitação, a diferença entre o pregão e as outras modalidades. Então, o que vai mudar? 3 pontos principais mudam. Primeiro, a oralidade. No pregão se participa verbalmente, se pode dar vários lances sucessivos. Você pode fazer isso. Segundo, no pregão você não tem aquele absurdo de milhares de recursos que você tem numa concorrência pública. Você tem apenas um recurso, e no final do procedimento. E isso aumenta demais. Se a gente somar todos os recursos de uma concorrência, pode chegar a 2 meses de recurso administrativo, fora quando você tem recurso judicial. Então, oralidade. Depois, exiguidade de recursos.
né? Só tem um recurso no pregão. Terceiro, a inversão de fases. Numa concorrência, tomada de convite, você habilita todo mundo e depois você vai abrir as propostas. No pregão, não. Você primeiro abre as propostas, verifica quem é o indivíduo que tem a melhor proposta e a ele você habilita. Tranquilo? Então, essas são as 3 principais, Lívia, diferenças e pontos importantes para se estudar e que cai bastante em concurso sobre pregão. Tá ok? Para fins de prova, quais são as principais características para o pregão eletrônico? Geralmente, em prova, quando vai se perguntar sobre pregão eletrônico, ele quer que você compare pregão eletrônico com pregão presencial. Então, o que tem no pregão eletrônico que não tem no pregão presencial e vice-versa? Bom, pregão presencial você tem um duplo julgamento. Um momento que você apresenta todas as propostas escritas, e aí dentro daquele critério de 10%, como já aprendemos em nossas aulas, você vai para os lances verbais. No pregão eletrônico isso não existe. Então, no pregão eletrônico não existe um duplo julgamento, mas apenas um julgamento. E que julgamento é esse? Todo mundo abre sua proposta inicialmente, no início do procedimento, quando é aberta a sessão eletrônica, e o indivíduo apresenta a proposta. E à medida que as propostas são apresentadas, as pessoas vão percebendo pelo próprio sistema que a proposta dela não é a vencedora. E é nesse momento que vem a magia do pregão eletrônico e a principal diferença dele para o presencial. Você já começa a fazer ali a diminuição das suas propostas. E o que é mais curioso, vai chegar um certo momento em que o pregoeiro vai avisar todo mundo, falar, olha, está acabando a minha função dentro do procedimento. E ele aperta lá um botão, um comando, e naquele momento começa a fase aleatória, que só existe no pregão eletrônico. E o que é a fase aleatória? O sistema, como o próprio nome já diz aleatoriamente, vai criar um tempo para o indivíduo apresentar suas últimas propostas. Esse tempo pode ir de 1 a 30 minutos. 5 minutos, 7, 8, 12. E é nesse momento que todo mundo ali tem que abaixar o máximo que puder. Porque se ele perder, ele vai perder naquele momento. Então, essa é a grande diferença do pregão eletrônico para o presencial. No presencial, você tem um duplo julgamento. E no eletrônico, você tem apenas um julgamento, mas tem a fase aleatória. Ok, Lorena? Então, temos aqui essas perguntas, que são as perguntas, aí, as curiosidades mais importantes desse nosso grupo de aulas. Espero que tenha ajudado você. E qualquer coisa, estamos no e-mail. Pode mandar suas dúvidas que nós, com prazer, responderemos. Obrigado, um abraço. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br.